Presidente, membros da mesa, colega vereador Dadá, demais vereadores, internautas que estão nos acompanhando. Senhora vereadora, presidente desta casa, eu gostaria de fazer um comentário, e eu comungo com o que o internauta falou, que embora nós estejamos trabalhando dentro de uma situação, dentro de uma condição limitada, mas eu acredito que entoar o hino de nossa cidade não impede em nada de acontecer. A senhora me desculpa, é uma posição também minha, gostaria de colocar sobre essa tribuna. Eu acho que não atrapalha em nada, é até um momento que às vezes algum vereador até se atrasa um pouco, dá tempo de chegar, né? Dá tempo da gente estar se organizando até com o início do hino. Então, e nós já estamos nesse exercício, eu gostaria que fosse respeitado principalmente aquelas pessoas ou aquela pessoa que sempre pediu para que a nossa Câmara nunca deixasse de entoar o hino, né, e a riqueza de seu contexto histórico. Então, eu também gostaria de falar também a todos os internautas que estão nos acompanhando, e o que nos chama a atenção neste momento é a situação da pandemia, é este caos, todo esse caos técnico e político em que estamos inseridos, onde a gente não sabe realmente o que é verdade, o que é mentira ou o que é trabalhado de forma contraditória à realidade. E nós estamos inseridos no meio disso tudo, né, sendo massacrado por uma série de informações e que não nos deixa satisfeitos, né? E trazendo isso para a nossa cidade, é preciso que nós façamos uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. E eu, quando fui questionado nas redes sociais, ou foi todos nós questionados, o que os vereadores estão fazendo? O que o Legislativo de Cachoeira Paulista está fazendo em relação a essa pandemia? Eu não me sinto apto a estar transmitindo ou está opinando informações técnicas sobre esta situação. E eu entendo que o momento deve ser tratado por técnicos. E entendo que quem tem que estar respondendo isso, eu gostaria até que tivesse a presença aqui do nobre vereador Thales Satin, é que nós devemos cobrar de quem? Nós devemos cobrar do Comitê de Enfrentamento do Covid-19 do município de Cachoeira Paulista. Nós temos que fortalecer... o Thales aí, desculpa, não dá para reconhecer o de máscara, né? Mas nós temos que fortalecer o Comitê de Enfrentamento. Ele tem que ser a voz do cidadão, ele tem que ser a voz do Legislativo, ele tem que ser a voz do Executivo, porque ele é a voz técnica. Ele não pode ser a voz política. A política é tratada aí nos bastidores, mas o enfrentamento, passar a informação, ser a voz de esclarecimento para nós, tem que ser via comitê de enfrentamento. Ele tem que ser respaldado, porque ele foi criado legalmente por um decreto. E lá nesse decreto está colocado as atribuições e competências deste comitê. Então é ele que tem que dar resposta à população, é ele que tem que estar à frente das redes sociais, à frente dos meios de comunicação, colocando aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nos conforte a nós, aos nossos familiares e amigos, parentes. É isso que nós precisamos, porque eles têm ciência de todos os protocolos, participa de várias e várias reuniões. E aí depois o que vem? Simplesmente aqueles relatórios frios, não, é um relatório frio que é disponibilizado. O que eu faço simplesmente, eu procuro retransmitir essas informações pelas minhas redes sociais, que eu entendo que é uma forma que eu estou contribuindo com a população de estar esclarecendo. Mas é preciso dar voz a essas pessoas. E tem muitos profissionais de Cachoeira Paulista capacitados e empenhados, estão lá dentro, que precisariam estar à frente, falando, colocando para nós todas as informações necessárias. Esta casa não se reuniu com o comitê.
Quem faz parte do comitê? Eu não entendo, eu não concordo com o vereador Marcos que um vereador tem que participar do comitê. Já colocou a coisa política dentro da coisa técnica. Não dá certo. Agora, onde estão? Quem são os membros? Quem são essas pessoas? Às vezes nós assistimos ou vemos pelas redes sociais o comentário de um ou outro profissional lá que está se colocando, que está pedindo um bem, está isso, está aquilo, que estão à frente do combate, do enfrentamento. Então, é preciso fortalecer o comitê de enfrentamento do Covid-19. E aí, para mim, não pode, no meu entendimento, não pode haver interferência de nenhum poder político. Tem que dar voz a eles, porque ele é a voz da população, ele é a voz de todos. Então, nós precisamos sair desse embate que está hoje a pandemia, a nível nacional, ou seja, é um jogo de força, é um cabo de guerra entre os interesses políticos, né, e realmente os procedimentos técnicos. A gente não sabe o que está curando, o que não está, se realmente os respiradores são necessários ou não são, se é uma pneumonia, ou se é um coágulo, ou se é um bronco, né, um trombo que se forma no pulmão. Então é muita contradição de informação. O vereador Tales levantou aqui, a prefeitura jogou um dado, uma informação, a Santa Casa jogou outro. A minha preocupação, vereador Tales, não é esse erro de informação. Para mim, a preocupação é saber quantos leitos tem o município de Cachoeira para atender, se houver uma demanda maior de contaminados, com a abertura que houve aí do comércio. E muitas vezes a gente vê que não estão sendo responsáveis com esta liberação. É preciso haver uma responsabilidade de todos. A fiscalização, mais do que nunca, tem que estar na rua, tem que impor um horário, e esse horário terminou, tem que ser fechado tudo. Nós não podemos estar flexibilizando com tudo, porque nós estamos expondo esta população. E se tem algo que essa pandemia está demonstrando para nós claramente, é o falho sistema de saúde que nós temos, a falha de tecnologia, de informação, de internet que nós temos, porque tudo isso nós poderíamos estar fazendo em casa hoje, como muita gente, mas nós também é muito carente essa internet nesse sentido. É preciso que nós todos, e todas as câmaras, repensem isso no futuro, porque essa não é a primeira e nem será a última que nós iremos sofrer. Então, é preciso que nós todos sejamos bem informados para sair dessa condição de refém que nós estamos, deste caos que virou a pandemia. E eu quero que os senhores reflitam sobre isso. Eu não quero aqui fazer uma política de nada, mas eu quero simplesmente que lá na frente, quem esteja se manifestando, sejam técnicos, sejam pessoas que estão à frente desse combate, que estão à frente deste enfrentamento, e que eles façam os seus boletins, façam as suas divulgações, eles sejam a nossa voz. É isso que precisa acontecer. Quero dizer também, infelizmente, o que nós vimos acontecer aí com os andarilhos, para mim, no meu entendimento, foi uma falha, e vou tratar aqui, e vou jogar a responsabilidade, me perdoe, para o comitê, porque desde o primeiro momento, é eles que eu coloco como parte integrante e responsabilidade deste enfrentamento. Então, de não ter percebido este grupo de pessoas de risco. Por que não foi feito nada com eles antes? Por que não foi pensado eles antes? E deixar, quer dizer, dentro de uma situação que nós estamos trabalhando, como disse a vereadora Dadá, nós temos que promover a vida, né, e não as condições de morte, de risco. Por que eles não foram pensados? Assim como ele, outros agrupamentos de pessoas, e que nós conhecemos muito bem, aqueles que estão nos nossos bairros, sentados num canto, tomando a sua biritinha lá, expostos. Por que não foi feito nada com eles? Independente do que seja chamado essas barreiras, se hoje são chamadas de sanitárias, que sejam tratadas como barreiras sanitárias. Se estão gastando o que estão gastando, tem que ter funcionalidade. Não pode ficar uma barreira lá, e uma hora funciona, outra hora não funciona, e outra coisa, se um grupo sai para almoçar, tem que ter outro grupo lá, tem que criterizar que horário que vai funcionar, ou se funciona como está funcionando, que nós sejamos esclarecidos
através do comitê de enfrentamento, por que está sendo feito dentro daquele horário. Nós precisamos de informação como todo mundo. E a informação tem que ser dada para todos, para que também ela não seja trabalhada politicamente. Ela tem que ser colocada, ser explanada tecnicamente. É isso que nós temos que fazer. Então, as barreiras sanitárias, elas devem estar em acordo ao seu objetivo e ao seu funcionamento. E isso a gente também não vê. Então, a minha preocupação que eu tenho é essa. Quantos leitos tem em Cachoeira? Eu estou sabendo que tem 8. E pela numeração aí, né, até pelo indicador que o vereador Tales deu, nós estamos com 5 ou com 6. E aí? A situação é alarmante. E nós estamos aí com a abertura do comércio. E aí? É preciso fiscalização. É preciso colocar as pessoas. É preciso trabalhar essa educação. É preciso trabalhar essa mudança de cultura que o povo tem. Ah, cansa, mas aí tem que mudar. Recursos, gente, nós não podemos falar que não tem. Hoje está tendo aí os discursos disponibilizados, que é para atender esta pandemia, que é para colocar a nossa cidade dentro das condições que ela merece. Tem pessoas técnicas capacitadas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós temos pessoas motoristas, nós temos todos os profissionais, no meu entendimento, capacitados para fazer o enfrentamento. Agora, o que nós precisamos fazer é cobrar do Poder Executivo para que eles sejam a nossa voz técnica, a nossa voz que realmente nos esclareça, nos dê tranquilidade, e para que nós não fiquemos submetidos a esse massacre que as televisões fazem conosco. Eu estava ficando paranoico já, com tanta informação. Então, o que a gente precisa é isso. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que é uma frase que eu achei muito interessante, e eu queria finalizar a minha fala de hoje só dizendo o seguinte: nada é tão contagioso como o exemplo. Se nós não dermos exemplo de organização, de critério, de nada nós vamos estar contribuindo com aquilo que a população que nos elegeu cobra de direito.